Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos analisar um julgado do STJ que versou sobre a responsabilidade da instituição financeira depositária da quantia à disposição do juízo responder pela atualização desse valor. É esse o contexto do julgado, que é o RESP 1809207 do Pará. Recurso especial 1.809.207 PA. Como de costume, a referência completa e a ementa constarão aqui da descrição do vídeo. Como é que se deu o contorno fático dessa decisão? Nós tivemos a prolação de uma sentença condenando o réu a pagar ao autor uma quantia lá, vamos arredondar, R$ 1 milhão. E essa decisão foi transitada em julgado. Diante disso, o autor entrou com a petição requerendo o início da fase de cumprimento de sentença, e isso foi deferido pelo juiz, determinada a intimação do executado para fins de pagamento no prazo legal. No Código atual o prazo é de 15 dias. Eis que o executado depositou em juízo a quantia que lhe foi imputada como devida no título judicial e ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença. Além disso, ele requereu a concessão de efeito suspensivo a essa impugnação. O juiz deferiu o efeito suspensivo da execução, então atos expropriatórios restaram paralisados na execução, e tempos depois, anos depois, ele veio a julgar os argumentos defensivos em sede de execução, na impugnação, e julgou improcedente, determinando, portanto, o prosseguimento da execução. Prosseguimento da execução para fins de realização de penhora, se fosse o caso, expropriação. Só que no caso não precisaria, porque a quantia, o crédito exequendo, já estava depositado à disposição do juízo. Então o que fez o juiz? Determinou ao banco depositário a transferência do valor ao credor. O banco inicialmente se insurgiu, questionando a validade do negócio jurídico, que já havia sido decidido pelo juiz, tanto na sentença condenatória, quanto na decisão interlocutória que rejeitou os argumentos do cumprimento de sentença. E o banco também questionou que não havia trânsito em julgado na execução, argumentos infundados, naturalmente. E o juiz voltou a determinar que o banco transferisse o dinheiro, agora atualizado com juros. Justamente essa a discussão que se dá aqui. Vamos, alguns pontos relevantes desse julgado. Em primeiro lugar, a concessão de efeito suspensivo à impugnação, que é a exceção. No regramento processual atual, não é necessária a garantia do juízo para fins de defesa na execução, seja como impugnação ao cumprimento de sentença, como foi o caso, seja nos embargos à execução, se fosse um título executivo extrajudicial. Não precisa garantir o juízo. Em compensação, a defesa na execução não é adotada ope legis, automaticamente, de efeito suspensivo do andamento da execução. Para que se obtenha o efeito suspensivo na defesa da execução, no caso específico aqui, quanto ao cumprimento de sentença, é o parágrafo 6º do artigo 525 que disciplina a questão. E aí quais são os requisitos? Requerimento do executado, garantia do juízo, depósito da quantia, por exemplo, ou apresentação de fiança. Então, requerimento, garantia do juízo, no caso foi por depósito, e as tutelas e os requisitos da tutela de urgência, tutela provisória de urgência, fumos boniures e periculo in mora. Então, nesse caso, o executado conseguiu preencher os requisitos e, como nós vimos, conseguiu a concessão de efeito suspensivo ao andamento da execução. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: uma vez que a quantia, o crédito exequendo, seja depositado à disposição do juízo, e o ato de transferência desse valor da instituição financeira depositária para o credor exequendo, o credor do crédito exequendo, tiver uma diferença temporal, que em geral tem, nesse caso foram anos,
Quem responde pela atualização? Ou antes disso, o credor tem direito a receber o numerário depositado anos atrás, ou ele recebe essa quantia atualizada? Naturalmente que é atualizada, porque ele não deu causa, ele não levantou o dinheiro antes, não foi por ato próprio. Foi ou por ato do banco, ou por demora da prestação jurisdicional, como é a hipótese. Tá, então ele recebe o valor atualizado. Quem responde por essa atualização? É o devedor, que vai ter que fazer um novo depósito de eventual diferença, ou a instituição financeira? E aqui não há dúvida. É uma incumbência, uma responsabilidade da instituição financeira. Nós temos até súmulas, enunciados de súmulas do STJ nesse sentido. Vejam a súmula 179, o enunciado número 179 da súmula do STJ, aspas. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Então, a atualização monetária é a incumbência do banco, da instituição financeira. E não é necessário propor uma outra ação. Essa atualização se dá de modo incidental. Isso em uma fase em que o direito processual não vivenciava o contexto atual de sincretismo processual. Então, se antes, que tinha dicotomia processual, um processo para cada tutela jurisdicional, não precisava de um processo autônomo, que dirá agora que nós vivemos a fase mesmo de sincretismo processual, tentar resolver o máximo de questões jurídicas, mesmo que necessárias prestações de tutelas jurisdicionais distintas, como cognitiva, executiva e cautelar. Hoje em dia é tudo no mesmo processo, com mais razão a atualização do valor depositado. E agora nós estamos no enunciado de número 271 da súmula do STJ. Enunciado 271 da súmula do STJ, aspas. A correção monetária dos depósitos judiciais independe de ação específica contra o banco depositário. Então, beleza. Até aqui estamos juntos, tranquilo. O credor recebe o valor atualizado e a atualização é incumbência, é de responsabilidade do banco depositário da instituição financeira que recebeu o depósito. Beleza. Mas nós o credor terá direito à atualização do valor a título de correção ou incidirá também juros? Aí é aqui que está o cerne dessa controvérsia. Os juros é tido como rendimento do capital, como se fosse um preço pago pelo fato de alguém estar utilizando o capital, o dinheiro de outrem. Né? A finalidade dos juros é remunerar o credor por ele, credor, ter ficado sem o seu capital pelo risco e porque ele emprestou para terceiro, e também pelo risco que ele, credor, assume por ter transferido parcela do seu capital sem ter a certeza que vai receber. Toda a relação jurídica tem a possibilidade do inadimplemento, do descumprimento. Esse é o contexto geral sobre os juros. E os juros se subdividem, eu vou fazer a análise de cada uma das hipóteses, em juros moratórios e juros remuneratórios. Juros moratórios são aqueles que são devidos, aquele que o devedor paga ao credor em razão de um atraso, em razão de uma mora no cumprimento da obrigação. Vejam a esse sentido os artigos 395 e 407 do Código Civil. 395 do Código Civil vai demonstrar que os juros moratórios decorrem do atraso, do inadimplemento, da mora, e o 407 do Código Civil vai dizer que os juros moratórios independem de o credor ter suportado um prejuízo efetivo. Então ele é devido exclusivamente à razão da mora. Já os juros remuneratórios são pagos pelo devedor como uma forma de compensação, de remuneração ao credor, pelo fato do credor ter ficado privado do seu capital por um determinado período de tempo. É como se fosse um aluguel pelo devedor estar utilizando um dinheiro que originariamente era do credor. E esses juros remuneratórios dependem de prévia fixação entre as partes, da taxa que será pago mensalmente, anualmente, então, da periodicidade e do valor dessa taxa. A questão aqui é, portanto, o banco depositário deve remunerar o credor do crédito exequendo com juros. Vamos começar pelos juros remuneratórios. O dinheiro que está depositado foi emprestado do credor para o banco? A resposta é não. É possível que o credor
sustente a atualização com base em juros remuneratórios, tendo em vista que o dinheiro ainda não era seu, né? Tendo em vista que não há nenhuma relação jurídica estabelecida entre ele, credor, e o banco depositário, não há nenhuma relação. E veja, em muitos casos, não de depósito judicial, perceba no banco que vocês têm conta, há uma relação jurídica entre o cliente do banco e o banco num contrato que é chamado contrato de depósito de numerário. E aqui não é de depósito judicial, a conta para depósito da quantia. O valor que fica parado lá não incide juros remuneratórios. Perceba, você deixa o dinheiro lá e não incide juros remuneratórios porque não há esse contrato, não há essa relação jurídica de juros remuneratórios entre você e o banco. A hipótese inversa é quando o banco te empresta dinheiro. E aí ele coloca lá no negócio jurídico estabelecido entre as partes a previsão dos juros remuneratórios e a quantidade de juros remuneratórios. Então não são devidos, a toda evidência, não são devidos juros remuneratórios do banco depositário para com o destinatário do crédito, né? Até porque o dinheiro fica depositado à disposição do juízo. Beleza. Então, não incide juros remuneratórios por ausência de relação jurídica, por ausência de previsão, por ausência de negócio jurídico nesse sentido. E os juros moratórios? Os juros moratórios que decorrem da demora, da mora. Em regra, eles também não incidem. Porque as instituições financeiras, nesse caso, que estabelecem um ato administrativo, um convênio com o órgão do Poder Judiciário, então, em geral, para a Justiça Estadual, há um convênio com o Banco do Brasil. E para a Justiça Federal, há um convênio com a Caixa Econômica Federal. Então, é um ato administrativo, natureza de convênio. O banco atua em juízo exercendo um munus público, exercendo uma atividade eminentemente instrumental, acessória, atua ali para ajudar, auxiliar na prestação da tutela jurisdicional. Tutela jurisdicional que envolva dinheiro, é necessário que o dinheiro fique durante um certo período depositado em uma conta de depósito à disposição do juízo. E em um certo momento o juiz vai determinar se o dinheiro vai para tal lugar, se o dinheiro vai para... Devolva a parcela desse dinheiro à parte X, entregue a parte desse dinheiro à parte Y. Não, transfira a integralidade para a parte X, W. Então, é o juiz que determina para onde que o dinheiro vai. Então, se tem alguma mora, se nós podemos, lato sensu, em tese, dizer que o credor demorou para receber o seu dinheiro, isso não é imputado ao banco. Isso é imputado ao sistema de prestação jurisdicional e não há, em lei, a previsão do judiciário responder por esses juros moratórios. Entende-se que é um tempo, deve ser um tempo razoável, né, a duração razoável do processo, há um tempo para que o judiciário defina a questão. Então, em regra, não incide também juros moratórios. Mas nesse caso, o que aconteceu? Não sei se vocês vão pescar a parte inicial que eu apresentei para vocês. O banco se recusou a transferir. O juiz analisou as alegações defensivas do executado, rejeitou a impugnação ao cumprimento, estava tudo resolvido do ponto de vista de argumentações. O juiz mandou transferir a quantia depositada, atualizada monetariamente, para o credor. Eis que o banco disse, não, negativo, vou transferir não. E questionou a decisão do juiz. Não vou transferir porque o negócio jurídico subjacente é inválido, porque ainda não transitou em julgado essa decisão na execução. E aí o que disse o juiz? Amigão, você não pode fazer isso não. Aqui você não é parte do processo. Você não atua em interesse próprio. Você não tem nem legitimidade para questionar isso. Todas essas questões já foram levantadas e eu rejeitei. Você exerce uma função instrumental, acessória. Tem que cumprir as minhas determinações. Cumpra-se. Só que perceba que nesse caso houve uma demora, o credor demorou um pouco mais a receber a quantia, não por culpa nem do devedor nem do judiciário. Aqui foi por um ato do banco que se recusou a dar cumprimento. Então, nesse caso, é uma exceção, porque o juiz determinou que nesse interregno, da primeira determinação do juiz até o cumprimento da transferência pelo banco, incidisse juros moratórios. Porque está na razão de ser dos juros moratórios. Houve uma demora injustificada. E essa demora injustificada pode ser atribuída, nesse caso, à instituição financeira. Essa é uma exceção, portanto.
Tá? Então esse o conteúdo desse julgado. Eu vou citar uma outra decisão que eu pude captar para os senhores. O agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1.460.908 de Pernambuco. Então, aginte, agravo interno, no ED, nos embargos de declaração, no RESP, no recurso especial 1.460.908 de Pernambuco. Vou procurar também colocar aqui na descrição desse vídeo, ok? Então, senhores, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.